Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Pedir aos irmãos que fiquem de pé, que milagre do Senhor. A gente aqui novamente, começando a semana, adorando ao nosso Deus. Que milagre que a gente acordou hoje. Conseguimos tomar o nosso café, respirar o ar que Deus nos deu, nesse lindo dia de sol. Como a palavra do Senhor diz, todos os dias que a gente se levanta, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Eu sei que vocês já conversaram aí, mas converse mais um pouco, dá um abraço no seu irmão, aperta a mão dele, fala: querido, que milagre o Senhor na sua vida aqui. Que bom que a gente está aqui, né, Ana Lu? Que bom que a gente está aqui, Gabriel, Igor. O Senhor é muito maravilhoso, que nos permite estarmos aqui como igreja, para exaltar o nome dEle. Vamos orar ao Senhor, já iniciar o nosso domingo como igreja, clamando o nome dEle. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, é na Tua presença que nós estamos aqui. É para Te adorar, para deixar diante do Teu trono de graça a nossa adoração. Senhor, enquanto igreja, queremos Te consagrar essa semana que começa. Entregar diante do Teu altar os nossos planos, tudo aquilo que estamos planejando para esta semana, Senhor. Todos os desafios que temos pela frente, seja de trabalho, sejam de tarefas familiares, seja de novos planos que vamos iniciar na segunda-feira, Senhor. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, em tudo que formos fazer. E que problemas que forem surgindo, Pai, o Senhor nos dê discernimento para encontrar a solução diante da Tua presença. Enquanto igreja reunida aqui, enquanto corpo de Cristo, nós queremos clamar pela Tua presença entre nós. Que o Senhor se faça presente em tudo que acontecer neste culto até a noite, Pai. Porque a nossa vida é Tua. Nós viemos aqui para Te adorar. E como o hino que vamos cantar é em Tua presença, Senhor. Não é a reunião de um clube, é a reunião da Tua igreja, Pai. Nós estamos aqui para Te servir e entregar diante do Teu altar toda a nossa gratidão, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Santificar o nome de Deus e entregar para Ele o perfeito louvor, amém? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois no dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Senhor, né? É uma honra poder estarmos diante do nosso Deus e falar palavras de adoração diante dele. Vamos fazer a leitura bíblica de Salmo 122. Só que a gente vai fazer igual antigamente. Lembra que a gente fazia a leitura alternada? Eu gosto dela. Os irmãos vão fazer bem bonito, viu? Lê bonito. Fala a palavra do Senhor com bastante vontade. Eu vou ler o 1, os irmãos o 2, eu o 7, os irmãos o 8. Eu vou terminar com o 9. Vamos iniciar. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Os irmãos? Nossos pés nasciam no dentro das suas portas, ó Jerusalém, mais capaz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Vocês? Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei seu bem. Amém. A palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor para matar, para roubar, para destruir. E muitas vezes ele quer desanimar, nos fazer desistir da nossa vida cristã, nos fazer desanimar de estar aqui com os nossos irmãos na presença do Senhor, nos desanimar de fazer a obra de Deus, nos desanimar de seguir metas que o Senhor colocou na nossa vida. Mas como esse próprio hino fala no seu refrão, eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz. A gente só consegue seguir adiante se a gente olhar para o céu. Não é para baixo, não é para o lado, mas para o céu. Olhar para o sacrifício de Jesus na cruz. Então que a gente possa cantar esse louvor como quem vai dizendo uma verdade para si mesmo. Tentaram me parar, tentaram me fazer desistir. Eu não vou negar essa fé que um dia eu fui, entreguei minha vida ao Senhor. Um dia eu fui e me batizei. E quando as lutas vierem, eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para o sacrifício que Ele fez por mim. E eu não vou desanimar. Então que a gente cante com vontade, falando essa verdade dentro do nosso coração. Amém? Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar. A fé que está onde? Aleluia! Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da... Cante vocês mesmo? Elas não vão me fazer desistir. E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Que maravilhoso que a gente está falando para o Senhor. Mesmo que pedras, Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor
Deus me abandonou. Você vive pelo quê? Diga isso, bem forte. Eu vivo pela fé, aleluia, e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido, sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus, esperança em Deus, esperança em Deus. Você tem tudo em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu como ama, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia, Jesus. Nada pode parar o nosso Senhor, amém? Podeis assentar, igreja. Muito bom dia, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por essa semana, por esse tempo que estamos vivendo na casa do Senhor. Fale com Deus agora, feche seus olhos, pense naquilo que você viveu nesta semana e seja grato ao Senhor. Independente se foi uma semana difícil, foi uma semana prazerosa, nós temos que elevar a Deus uma expressão de gratidão nessa manhã, porque Deus esteve conosco em todos os momentos. Senhor, te agradecemos porque uma semana como esta, nós podemos testemunhar da Tua presença constante conosco. O Senhor foi presente conosco, esteve presente em nossas vidas, esteve nos conduzindo por cada momento, cada decisão. Perdoe, Pai, as nossas falhas, que nós possamos aprender com os nossos erros e transformá-los em acertos a partir do mover do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Para que esta semana não tenha sido um exercício desperdiçado, mas sim uma experiência de crescimento na Tua presença. Obrigado, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos inspira e porque o Senhor nos sustenta. Mais uma vez, no nome de Jesus, amém. Nessa manhã, a primeira mensagem dessa manhã foram nas canções, na leitura bíblica. A segunda mensagem dessa manhã será pelo embaixador do rei, Pedro. Vamos lá, Pedrão. Ele estava doido para que eu esquecesse, irmão, mas eu não vou esquecer, não. Pedro vai pregar a palavra do Senhor nessa manhã, junto com os seus conselheiros. Deus te abençoe, meu querido. Tá bom? Pode dar apelo, pode ajoelhar, fica à vontade. Bom dia, igreja. Uma das tarefas que nós, embaixadores, estamos estudando, além das apresentadas, que foi oração, estudo da Bíblia, eu vou falar um pouco sobre missão. E, para começar, claro, usa de oração, né? Perdão, estou nervoso pra caramba. Foi mais fácil estar ali no canto tocando do que aqui falando. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor, de comunhão, Senhor, de adoração ao Teu nome, ó Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, mais conhecedores da Tua palavra e mais próximos do Teu nome, Senhor. Oração que eu te faço. Amém, Senhor. Bom, nós como cristãos somos chamados por Cristo Jesus para levar a palavra de Deus a toda criatura. Esta é a missão designada por Ele. Devemos nos envolver orando pelos missionários, enviando ofertas para missões ou até mesmo aceitando o chamado de ser um missionário. Para aprofundar mais nesse tema, devemos nos encontrar em Mateus,
28, do 19 a 20. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus nos ensina que temos que espalhar o evangelho a toda criatura. Mas sabemos de fato o que é o evangelho, a definição clara. A gente sabe o que é, só não sabe explicar. Evangelho significa boas novas. Deus nos ordena a passar as boas novas que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui conosco a toda criatura. Mas qual é toda criatura? É todo aquele que ainda não tem a palavra do Senhor e que ainda... Cara, tremendo aqui. É todo aquele que ainda não tem a palavra do Senhor e que precisa ser achado e levado à palavra de Deus. Jesus, ele fala que temos que ensinar a tua palavra, mas isso não é uma missão... Isso não é missão apenas para o pastor Mateus, nem para o pastor Crispim. Isso é uma missão para todos nós como membros aqui da igreja. Nós, como igreja, fazemos missões tanto locais, nacionais, mundiais, para que toda criatura... Eita, nós. Perdão. Para que toda criatura seja alcançada e batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte mais difícil, irmão, Jesus já fez. Ele deu a vida dele para que a nossa seja salva. Agora só nos basta passar os teus ensinamentos. A aula já foi feita, agora tem que ter a prática, que é o campo que Jesus nos designou. Que ele não precisava pedir ajuda, ele não precisava escolher os 12. Isso ele confiou a nós para podermos passar a tua palavra. Um exemplo bom de uma organização missionária somos nós, embaixadores. As próprias mensageiras, também uma organização missionária. Ministério também, missionária. Tudo em meio para que se passe a palavra de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, Deus, Jesus, aquele na qual não somos dignos, Senhor, nem de desatar as tuas sandálias, ó Pai. O Cordeiro, Senhor, que nos tira os pecados do mundo, ó Pai. O Senhor nos confiou a missão, Senhor, de espalhar o teu evangelho a toda criatura, para que todo aquele, Senhor, que em ti crer, não pereça, mas seja salvo. Vim lhe pedir, Senhor, para que abençoe cada ministério, cada ação missionária, cada pessoa, cada servo que é ou será usado em teu nome, ó Pai, para que se espalhe e glorifique a tua palavra, a tua honra e a tua glória, hoje e até a consumação dos séculos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Foi 3 minutos? Acabou? Foi 3 minutos, irmão. Foi 3 minutos. O povo queria mais, né? Santo Deus. Olha o esboço do homem. Ó, guarda esse aqui, hein? Guarda esse aqui. Débora, pastor Marco. Esse aqui é precioso. Parabéns, meu camarada, viu? De noite de novo, então? Parabéns, irmãos conselheiros, embaixadores. Quer falar alguma coisa? Uma vez, embaixador! Tá. Sempre embaixador do rei Jesus! Quem é o próximo? Ítalo Tuta Crispim. Ítalo, coitado, deve estar já suando agora. Ele está suando frio já. Tanto nervosismo que dá. Irmãos, é muito legal, né? Parabéns aos nossos meninos. Estão dando um show aqui. Estão fazendo bonito. Pastor Fernando, não dá sermão pronto para o menino, não. Deixa o menino... guarda sua coleção de sermões lá. Deixa o menino produzir o dele. Chama o irmão Vanildo nessa manhã aqui, por gentileza. Já que o irmão Vanildo vai trazer uma palavra aos irmãos. Bom dia, irmãos. Como hoje, sendo o segundo domingo do mês de junho, o que nós comemoramos? O dia do pastor. Mas o pastor não tem dia, né? O pastor é todos os dias, né? Dia desse eu estava ouvindo um pastor falando sobre das suas experiências. Aí ele falou que lá para as 3 horas da manhã, 3 horas, ele foi convidado a estar em algum local. E chegou lá, viu que a discussão era por causa de opiniões. Aí ele começou a rir e fez a pergunta: é por isso mesmo que eu estou aqui? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o pastor
ele não tem horário para descansar, não tem horário, às vezes, de férias, aquele período de férias que ele precisa. Ele tem um período, mas, às vezes, até mesmo nesses períodos, ele é contactado para estar presente, para estar resolvendo alguma coisa. Então, hoje é um dia que nós escolhemos para comemorar o Dia do Pastor. Mas o Dia do Pastor é todos os dias, né? Todos os dias devemos estar orando pelos nossos pastores e agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Eu gostaria de convidar todos os pastores que estão presentes a estar aqui na frente, que a gente vai estar lendo um texto e depois a gente vai orar e a gente vai entregar uma lembrancinha, em nome da igreja. Todos os pastores, por gentileza. Hoje nós temos a ausência do pastor Lucas, que está viajando, e também o pastor Jorginho vai estar embaixo, mas a irmã Silva não está presente. Então, pelo menos até agora há pouco, não sei se a irmã já chegou. Mas nós gostaríamos de usar aqui um texto bíblico, rapidinho, né, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 3, verso 35, que diz o seguinte: Dar-se-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, esse texto aqui, a mensagem que esse texto passa para nós é que Deus chama pessoas para restaurar a vida das pessoas, né? No caso, e hoje não é diferente, né? Hoje Deus usa os pastores aqui, outros pastores que estão sendo homenageados em outras igrejas, para dar continuidade, para restaurar a vida das pessoas que precisam, ajudando naquilo que elas precisam. Então, a gente vê aqui de cara que um pastor, ele só vai conseguir fazer um bom trabalho se ele tiver o coração de Deus, for chamado segundo o coração de Deus. Então, ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar sendo usado por Deus, aquilo que Deus deseja que o seu povo tem que ouvir para ser restaurado na sua vida. Outra coisa que ele coloca, o texto aqui, que ele nutre espiritualmente. O que é nutrir espiritualmente? O pastor se coloca lá de joelho, às vezes de madrugada, né, preparando os sermões, e prepara lá da melhor maneira possível para chegar aqui e passar tudo isso para a igreja, ou seja, para o povo de Deus, que o povo possa ser nutrido espiritualmente, bem nutrido, né? A outra coisa que ele coloca também aqui é a sabedoria e discernimento. Como que um pastor pode ser sábio? Através da palavra, né? E com os irmãos, o pastor Mateus, os pastores que pregam aqui também, juntamente, faz parte do seu colegiado, prepara as mensagens, entende o recado que Deus quer passar para a igreja, e ele recebe do Espírito Santo a melhor maneira de passar essa mensagem. Então, é gratidão, né? É motivo da gente agradecer a Deus como igreja, orando pela vida dos pastores, agradecendo a Deus por esse momento. Como já falei anteriormente, não é só hoje, mas todos os dias devemos estar orando. Eu creio que não é fácil ser um pastor, né? Ser um líder de um ministério qualquer já não é fácil. Imagina liderar vários ministérios e várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, só Papai do Céu, né? Por isso que ele chama, né? Por isso que o ministério, eu entendo que ele é chamado, como a Bíblia nos ensina, que Deus, quando chama, ele dá a capacitação necessária para que ele possa administrar da maneira possível através do pastor. Eu vou chamar o irmão Zé Carlos, que vai nos ajudar. A gente vai entregar aqui. E também, desculpa, irmão, a irmã Mirte vai estar representando aqui o pastor Lucas, para a gente passar uma simples lembrança em nome da igreja. Eu vou, para vocês não ficarem curiosos, é um iPhone, tá, irmãos? A gente vai dar um iPhone para cada um, tá? Só para tirar a curiosidade de vocês. Eu vou convidar o irmão Gilberto. Pode vir aqui, irmão, por gentileza. O irmão Gilberto vai estar orando pela vida dos nossos pastores e também pela vida de todos os pastores da face da terra, aquele a qual Deus tem usado para restaurar a cada um de nós. O irmão Gilberto vai estar orando. Irmãos, eu gosto muito de uma imagem que eu vi uma certa vez de um homem carregando uma ovelha nos seus ombros. E eu penso que a vida do pastor é exatamente isso. Um homem que carrega uma ovelha sobre seus ombros. Pai querido, nós queremos te agradecer nessa manhã, Deus, que estamos aqui reunidos em teu nome,
nesse segundo domingo do mês de junho, onde comemoramos, ó Deus, o dia do pastor Batista, ó Deus, esses homens que têm disponibilizado a sua vida, ó Deus, em prol do teu reino, das ovelhas, que o Senhor mesmo colocou em suas mãos, ó Deus, para cuidar, para orientar. E te agradecemos, ó Deus, porque aqui nessa igreja, ó Deus, temos pastores realmente que têm carregado o seu rebanho, ó Deus. Que o Senhor capacite, ó Deus, a cada dia mais, a cada um, a estar te servindo, a estar cuidando do rebanho, ó Deus, muitas das vezes com suas dificuldades, mas eles têm servido ao Senhor e cuidando desse rebanho. Nós queremos te pedir, ó Deus, que dê sabedoria a cada um deles, que eles possam ser essas pessoas, ó Deus, esses homens que têm cuidado, que têm disponibilizado seu tempo, ó Deus, para servir a nós, igreja. Te pedimos, ó Deus, todas as bênçãos sobre as vidas deles, que eles possam ser com saúde mental, espiritual, ó Deus, física, para conduzir o seu rebanho. Nós te agradecemos por essa manhã, por cada um deles, pelas suas vidas, pelas suas famílias também, ó Deus, também pastoreia também essa igreja. Nós te agradecemos por cada um, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, colegas, pastores. Obrigado pela companhia de vocês aqui no ministério. Deus abençoe. Obrigado, irmão Vanildo, diácono João Gilberto. Obrigado, igreja, pelo carinho, pelo gesto. E que Deus possa continuar nos sustentando, conduzindo e fortalecendo. Já trabalhei, irmãos, de carteira assinada, com um patrão bastante rígido. Já trabalhei como autônomo, com clientes muito exigentes. Já trabalhei na igreja voluntariamente e agora sustentado integralmente. Posso dizer que ser pastor de uma igreja é das coisas mais difíceis que uma pessoa precisa fazer. E eu louvo a Deus porque Deus tem sido presente conosco. Só gratidão a Deus, porque a coroa que nós estamos perseguindo não é perecível. Nós estamos perseguindo uma coroa eterna. A coroa imperecível e a salvação de vidas. Que Deus continue nos abençoando, sustentando nossos pastores e nos ajudando a conduzir o rebanho do Senhor. Amém? Vamos à palavra... Não, antes da palavra de Deus, calma aí. Tenho apenas um lembrete a fazer, 2, na verdade. Que, primeiro, hoje, às 17 horas, vai ser o encontro das nossas mulheres. Hoje será um pouco mais cedo, porque haverá um chá de bebê acontecendo da irmã Isabelle, né? Eu não sei nem se era surpresa, eu acabei falando. Não, né? Que bom. A Isabelle ali, esposa do irmão Rodrigo, vai tá chegando perto o dia do parto, do nascimento, e aí está na hora de acumular o máximo de fralda possível, né? Para que elas durem o máximo de tempo possível, não é isso? Então, se durar 10 meses para frente é sucesso, tá, gente? Qualquer coisa antes de 10 meses é complicado, mas 10 meses para frente é sucesso, né? Então, hoje, às 17 horas, a reunião da nossa MCM. E no próximo fim de semana, a nossa conferência Forja. Lembrando que sexta e sábado será exclusivo para os homens, tá? Existe a possibilidade de você se inscrever. É preciso inscrição para a gente ter uma noção do número de irmãos que vão estar presentes. E você pode escrever pelo link que está nos grupos da igreja, será novamente compartilhado. Mas se você tem dificuldades com o link, basta procurar o pastor Otaviano, que ele te ajuda, o pastor Otaviano está ali, ele te ajuda a se inscrever, tá bom? Agora sim, vamos à palavra do Senhor desta manhã, para o nosso tempo de dedicação de dízimos e ofertas. Na tela para a gente, por gentileza, que eu estou sem cola aqui hoje. Não, achei minha cola. Jeremias 29. É isso aí, 13 e 14. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler todos juntos? Jeremias 29, 13 e 14. Todos em uma só voz. Põe na tela para nós. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração.
serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Irmãos, a minha oração nesta manhã, nesse tempo de dedicação, é que a sua expressão de dízimo, oferta e entrega de mantimento seja um esforço de um encontro com Deus, uma busca pela presença do Senhor, que seja uma busca por uma expressão de louvor ao Senhor. Que o seu dízimo, a sua oferta e seu mantimento seja fruto de um coração sincero e grato, que reconhece que todo o sustento sobre a nossa casa vem do Senhor. Vamos orar por isso? Se você veio pronto para dedicar, entregue ao Senhor em oração agora, dedique o que você está trazendo como dízimo, oferta ou mantimento ao Senhor. Para você que vai fazer eletronicamente, pelo QR Code também, faça essa oração. Senhor, nós queremos nesta manhã dedicar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor nos concedeu primeiro. Nós reconhecemos que cada centavo, que cada grão de alimento, que cada tecido que está sobre nossa casa, nos sustentando, nos alimentando e nos vestindo, é providência do Senhor. Não é fruto do nosso mérito, não é fruto do nosso esforço, é graça do Senhor derramada sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque nada falta para nós. Te agradecemos porque nós temos tudo que nós precisamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, Pai, te pedimos que neste momento de dedicação, de dízimos e ofertas, haja simplesmente generosidade no nosso coração. Haja amor e haja gratidão. Não faça desse momento um momento de barganha espiritual e não permita que sejamos capturados pela mesquinhez, pelo egoísmo, por sermos controlados pelos nossos bens, mas que nós tenhamos um coração liberal, um coração grato, um coração expressivo em gratidão e que cada dízimo oferta entregue aqui nessa manhã e mantimento também seja usado para o sustento e expansão do teu reino entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém pois deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Por esse amor de nós fará nos vedado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por cada mantimento depositado aqui. Te agradecemos pela provisão nas nossas casas, Senhor. Que o nosso louvor tenha chegado ao teu trono, Senhor, e que a tua palavra fale conosco aos nossos corações. Esta oração que te faço no nome de Jesus. Amém. Convido a você já prontamente a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, a presença perceptível de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14
a 17 nesta manhã. Irmãos, ouvi uma história de um pastor, um testemunho de um pastor muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, quando você abre a sua Bíblia. O pastor disse que estava em uma viagem longa, uma viagem de muitas horas, pegou um avião para ir à Austrália. E uma distância como essa, às vezes o avião precisa fazer algumas escalas. E nessas escalas os passageiros precisam aguardar no aeroporto por algumas horas para que o próximo avião possa sair. E num desses momentos onde ele estava aguardando, nessa escala, aguardando o avião, ele se sentou no saguão do aeroporto ao lado de uma senhora. E naquele tempo de espera, sem muito o que fazer, começou a conversar com essa senhora, e essa senhora começou também a compartilhar algumas coisas com ele, e a conversa foi no seguinte rumo. Ela perguntou para ele: para onde você está indo? Ele disse: eu estou indo para a Austrália. E a senhora: eu também estou indo para a Austrália. E o que o senhor faz? O senhor faz o quê? Aí esse pastor diz o seguinte: ele percebeu que ali, naquela conversa, que chegou naquele ponto, ele sentiu que havia uma oportunidade para ele poder causar um impacto real na vida dessa senhora, a partir daquilo que ele faz, porque ele era pastor. E ele disse o seguinte: muito bem, eu trabalho para uma organização de alcance internacional. A organização que eu pertenço, ela está presente em dezenas de países, e ela já começou a arregalar os olhos. É mesmo? Sim. A nossa organização, a organização a qual eu pertenço, ela tem sedes espalhadas em muitas, centenas, milhares de cidades ao longo do mundo, em praticamente todos os países. E mais que isso, além de milhares de sedes, nós temos uma atuação muito forte em orfanatos, em centros sociais. A nossa organização, a organização a qual eu pertenço, ela está sempre ocupada com os mais necessitados, ela está sempre empreendendo para ajudar os desfavorecidos, ela está envolvida em educação, ela está envolvida em saúde, ela está envolvida com moradores de rua, ela está envolvida com idosos, ela está envolvida com órfãos, ela está envolvida em praticamente todas as necessidades físicas ou emocionais ou espirituais do ser humano. Quando ele olha para essa senhora, ela está com o olho arregalado. Mas que empresa é essa? Mas que organização é essa que o senhor trabalha, que o senhor pertence? Essa organização é espetacular. E ele diz: muito simples, eu trabalho para a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a organização a qual eu pertenço. Uma organização que está envolvida em muitas áreas, está envolvida com tudo aquilo que toca a necessidade dos seres humanos. Foi uma reviravolta interessante, né? Essa senhora achava que se tratava de uma empresa qualquer. E uma empresa que, a partir dessa descrição, uma empresa que estava envolvida com muitas áreas sociais. Mas não é uma empresa. Não é uma instituição que visa lucro. Essa é a Igreja de Jesus. E essa Igreja de Jesus, que está presente na vida do ser humano, está presente na realidade do ser humano tão poderosamente, tão intensamente, tão envolventemente, ela faz se tornar percebida a presença de Cristo. E esse texto, que é um texto muito conhecido, fala exatamente sobre isso, sobre a presença de Cristo envolvendo e sendo percebida, sentida e manifesta em todo lugar. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 17, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando
a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém, irmãos? A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em um contexto de forte tensão. Era um momento muito difícil. Havia uma crise entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. A comunidade de Corinto vinha sendo influenciada por críticas ao apóstolo e por líderes que questionavam a sua autoridade e o seu modo de agir. Paulo já tinha passado por uma visita dolorosa e por uma carta muito severa antes dessa carta de 2 Coríntios. Antes dessa carta, ele teve uma experiência pastoral difícil com a igreja e escreveu uma carta que confrontava o pecado e o chamava, a igreja de Corinto, ao arrependimento. O contexto de crise, sofrimento e reconciliação dá sentido a essa imagem de perfume que está presente no texto. Paulo quer mostrar que mesmo em meio à fragilidade do seu momento ministerial, Deus usa o ministério cristão para revelar Cristo e que o evangelho sempre produz uma resposta. Paulo está num momento complicado, num momento tenso, além de estar vivendo uma tensão por não ter notícias desta igreja a partir de um dos seus companheiros. Ele está vindo de um momento de crise onde a sua autoridade pessoal, a sua vocação pastoral, apostólica, estava sendo questionada. Irmãos, é complicado você ser questionado naquilo que você se dispôs a fazer. Você que é profissional, você que trabalha ou como professor, ou como professora, como construtor, como contador, como administrador, como vendedor, eu imagino que você sempre dedique o seu melhor naquilo que você faz. Que você sempre faz o máximo da sua capacidade, coloca todo o seu conhecimento naquilo que você está empreendendo. O apóstolo Paulo não era diferente. Ele estava entregando-se integralmente à obra do Senhor. E para a gente que tem a nossa ocupação cotidiana, coisa desagradável e coisa incômoda é alguém chegar diante de nós e dizer o seguinte: eu acho que você não é um bom pedreiro, não. Eu acho que você não é uma boa professora, não. Eu acho que você não é um bom contador. Porque eu vejo falhas aqui, eu vejo falhas ali, eu não concordo com o jeito que você faz, eu acho que você não faz do jeito que os outros fazem, eu acho que eu consigo ver valor em outras pessoas, muito mais valor naquilo que você está fazendo. Você já passou por uma experiência assim, irmãos? É raro de acontecer, né? De alguém nos questionar tão afrontosamente, tão diretamente, diante do exercício daquilo que nós entendemos que sabemos fazer e fazemos com o máximo da nossa capacidade. É raro de acontecer de sermos tão frontalmente questionados das coisas que a gente faz. O apóstolo Paulo estava vivendo exatamente isso. E talvez seja um dos motivos de eu ter dito agora há pouco, de ser uma das funções mais difíceis que nós possamos empreender, a função pastoral. Porque essa, assim como o apóstolo Paulo, precisa enfrentar esse tipo de avaliação o tempo todo. Tudo que o apóstolo Paulo fazia ou deixava de fazer estava debaixo de críticas feitas imediatamente. Existiam pessoas na igreja de Corinto dizendo que o apóstolo Paulo não era bom o suficiente, que ele não estava fazendo do jeito certo, que ele não estava tomando as melhores decisões, que o ensino dele era parcial, que o ensino dele não era preciso, que ele não estava adotando a conduta correta. O apóstolo Paulo estava sendo questionado o tempo todo. Não sei se você já foi questionado dessa maneira, se você já passou por um tipo de confronto nessa natureza, nessa espécie. Eu espero que não, eu torço por você que você não tenha e que nunca passe. Mas o fato é que o apóstolo Paulo estava passando. Uma igreja que ele ajudou a erguer. Pessoas que ele discipulou, que ele ensinou, que ele instruiu, estavam se permitindo questioná-lo por conta de influências de outras pessoas. Mas, irmãos, é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala sobre triunfo. Olha que coisa impressionante. Que mesmo na adversidade havia triunfo de Cristo. E a primeira consideração que eu quero fazer do texto é exatamente essa.
o triunfo nas adversidades. A presença de Cristo, ela também é perceptível, inclusive nas adversidades, de uma maneira triunfante. Mesmo na crise, mesmo em sofrimento, ainda Paulo se via numa jornada triunfante. Porque os obstáculos não impediram que a sua vida seguisse servindo ao propósito de tornar Cristo conhecido. Ele não desanimou, ele não se esmoreceu, ele não deu passos atrás porque estava sendo questionado. É o mesmo que você deveria fazer se você, em algum momento, fosse violentamente abordado com uma situação como essa. Uma pessoa que traz uma opinião, uma crítica tão afrontosa, uma avaliação tão negativa, não pode te fazer recuar, tem que te fazer continuar avançando. Mas o que diz respeito à obra do Senhor, nenhuma adversidade pode impedir que sejamos usados para tornar Cristo conhecido por meio de nós. Esse é o nosso triunfo. A gente pode apanhar, a gente pode chorar, a gente pode se derramar em lágrimas, a gente pode se sentir a pior pessoa do mundo, mas Cristo ainda será tornado conhecido através das nossas vidas em nome de Jesus. Independente da nossa experiência, se estamos em Cristo, nós somos conduzidos por Ele, e se nós estamos sendo conduzidos por Ele, nós não estamos sendo conduzidos pelas nossas dores. Nossas dores não podem ser o mapa, o guia, a referência, o impulso das nossas ações. A nossa ação deve ser impulsionada pela verdade, pela justiça, pelo amor. E esse é o triunfo de Cristo, de nós não sermos capturados pelos sentimentos ruins, pelas más influências e por toda a avassaladora nuvem de críticas de oposição que pode se abater sobre nós. Nós não seremos dominados e movidos através das nossas dores. Nós seremos motivados e movidos através das nossas convicções. E nós cremos piamente que Jesus Cristo transforma tudo e todos pelo poder que há no seu nome. Irmãos, o poder e a eficácia do Evangelho não depende de uma aparência de sucesso. Você me dá uma licencinha só para eu dar uma mexida aqui? O fio está... A cabeça é muito grande, o fio fica muito esticado, entendeu, irmão? Pronto, agora voltou para o normal. O poder e a eficácia do Evangelho não depende de uma aparência de sucesso. Existe uma armadilha nos nossos tempos. Igrejas que tentam atrair pessoas com uma imagem de sucesso. Promover eventos grandiosos, erigir estruturas que tentam convencer as pessoas com uma estética de que há poder de Deus ali. Eu não sei se você já viu na internet aqueles pastores de grande repercussão. E eles fazem questão de ter uma exposição de ostentação na internet. Eles fazem questão de ter expostas nas suas redes sociais roupas brilhantes e bem cortadas, roupas que eles usam como vestes sacerdotais, ou carros luxuosos, chegando na igreja. Não é muito a realidade do batista, eu sei que não é. Mas se você for para observar as igrejas pentecostais e não pentecostais, isso é muito comum. A imagem de sucesso está estampada nesse perfil de elegância, nesse perfil de ostentação, e isso prova de que o pastor é muito abençoado, que ele está de fato revestido pelo Espírito, porque a aprovação de Deus está ligada, está conectada a essa imagem de sucesso. Uma vez, o pastor Adonias, pregando no Congresso dos Pastores, ele falou uma coisa muito interessante. Pastor tem ele falando para pastores. Pastor tem uma postura que é a seguinte: quando a igreja está cheia, as fotos da igreja que vão para a rede social é do púlpito para a plateia. Mas quando a igreja está vazia, as fotos que vão para a rede social é da plateia para o púlpito. Por quê? Para não aparecerem os lugares vazios. Porque no imaginário pastoral, imagem de sucesso é igreja cheia. No imaginário pastoral, ministério bem-sucedido é igreja lotada.
Eu já disse aqui e insisto em dizer aos nossos irmãos, nós não podemos avaliar o sucesso e o fracasso das nossas atividades pela quantidade de pessoas que aderem. O sucesso e o fracasso das nossas atividades está ligado à fidelidade, à excelência e o compromisso com a mensagem de Cristo. Aí há sucesso. Ah, pastor, mas se não vai muita gente, se poucas pessoas aderem, participam, aí se aplica aquilo que está na consequência do texto. Alguns vão ouvir e vão querer, e outros vão ouvir a mesma coisa e vão rejeitar. Agora, aqueles que estão, são aqueles que Deus nos deu. E esses que Deus colocou diante de nós, nós devemos oferecer o nosso melhor. Irmãos, encher igreja não é propósito, é consequência. Mas há uma tendência de tentar fazer com que a igreja e o evangelho caminhem nesse triunfo superficial. Enquanto o maior triunfo do evangelho de Jesus não vem de grandes templos, não vem de grandes estruturas tecnológicas e não vem de demonstrações espetaculosas. O triunfo do evangelho vem do sangue de Cristo vertido na cruz. Um homem pendurado na cruz é uma imagem de sucesso para você? Um líder morto por causa da sua mensagem é um resultado bem-sucedido para você? Diante dos padrões das pessoas, não é. Mas era exatamente isso que nós precisávamos. Concorda comigo? Nós não precisávamos de um Cristo governante, aclamado, posto em um palácio feito por mãos humanas. Nós precisávamos que o sangue do Cordeiro fosse vertido em razão dos nossos pecados. É isso que nós precisávamos. Então, esse aparente fracasso de Cristo é o que trouxe para nós salvação. Seria bom você dizer amém para isso. Porque para os homens opositores de Cristo, eles haviam derrotado Jesus. Mas para Cristo, aquela era a vitória conquistada pela sua morte. Irmão, se tem uma coisa que exala o bom perfume de Cristo, é o sacrifício, são as dores e são as lágrimas daqueles que servem fielmente ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo foi espalhado pelo mundo ao custo de muita perseguição, de muito sangue derramado, de muita entrega, de muito confronto, mas de muita permanência. E nós olhamos para este passado sofrido, para esses irmãos nossos que padeceram pelo evangelho, nós olhamos para eles com gratidão. Mas eles viveram experiências de dor, de angústia e de aflição. A nossa gratidão não é pelo sofrimento deles, mas é pela resistência e permanência à fidelidade de Cristo, embora estivessem vivendo dias difíceis. Irmãos, o triunfo do evangelho está no sacrifício que é empreendido pela causa de Cristo. Não numa imagem de sucesso que as pessoas esperam ver. Então nós não podemos ser conduzidos nem pelas nossas dores, nós não podemos ser conduzidos pelas expectativas das pessoas. Existe uma maneira de Paulo não sofrer tanto? Existe. Existia no caso, né? Hoje já está concluída a sua tarefa. Qual era a alternativa que Paulo tinha? Ao invés de confrontar a igreja, confluir com a igreja. Ao invés de dizer aquilo que a verdade do evangelho exigia, ele poderia falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ao invés de manifestar a verdade de Cristo, ele poderia continuar a propagar a mentira dos homens. Não ia pegar nada para ele. Ele ia falar bonito aos gregos, ele ia falar bonito aos romanos, ele ia falar bonito aos judeus, ele ia agradar todo mundo. Estava tudo certo, ninguém ia incomodar ele.
Mas a fidelidade a Jesus e ao Evangelho nos coloca numa posição onde nós seremos atacados, onde nós seremos confrontados, onde a humanidade vai resistir à manifestação da presença de Deus. Por isso, irmãos, o triunfo da igreja também se manifesta através das adversidades. O triunfo do cristão também se manifesta através das adversidades. A segunda coisa, de 3, nós somos o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo? O que você usa? Natura, Avon, perfume de camelô, qual que você usa aí? Não é? Tem gente que abraça a gente e deixa um bom perfume e um mau perfume, né? Já passou por essa experiência? Você se perfuma em casa com o seu bom perfume e volta para casa com uma miscelânea de perfumes esquisitos às vezes, né? Que nem todo mundo escolhe um bom perfume ou o bom perfume de Cristo. Escolhe algum perfume qualquer aí e é daqueles que pegam, sabe? Parece que gruda. Você toma banho, o negócio não sai. Você vai dormir, o negócio está na tua mão ali ainda. Acontece. Irmãos, Paulo usa a imagem dos triunfais desfiles dos conquistadores romanos. Então, nós não estamos falando de perfume daquele que está lá na sua coleção de perfumes, cremes e desodorantes. Paulo está falando aqui do perfume exalado por incenso queimado. Ao voltar para casa, depois de suas vitórias gloriosas, os comandantes romanos exibiam os seus cativos pelas ruas da capital e incensórios de ambos os lados daquela carreata iam queimando um incenso que trazia para o ar um perfume envolvente, um perfume cativante, que todo mundo que estava presente conseguia sentir e perceber. Você imagina então, havia o exército voltando de uma campanha vitoriosa e havia aquele desfile no meio das ruas, milhares de pessoas em volta. Nem todo mundo conseguia ver tudo, porque havia muita gente na frente, os carros estão passando lá e de repente a pessoa estava lá atrás, no fundo da fila, no fundo da multidão. Mesmo no fundo, mesmo distante do centro do desfile, mesmo estando distante do centro dos acontecimentos, ainda assim, o bom perfume do triunfo envolvia todo mundo, estando perto ou longe, porque esse incenso era queimado por todo o caminho e esse cheiro tomava conta de todo lugar, trazendo para todo mundo essa sensação de vitória, cheiro de vitória. Tem gente vendendo na internet, não sei se você já viu. Compre essa essência para a sua casa. Tenha na sua casa cheiro de casa de rico. Né? Eu nunca entrei na casa de rico, eu não sabia que tem um cheiro específico, né? Será que tem cheiro de dinheiro? Não, será? Não sei. Mas tem alguns cheiros que são designados como cheiro de rico. Se tem cheiro de rico, deve existir cheiro de pobre, né? Não sei se é o meu, mas vamos em frente, né? Existem cheiros que comunicam riqueza, luxo, sucesso. A gente subestima muito a experiência dos cheiros, sabe? Quando você vai na feira, por exemplo, quem tem hábito de ir na feira aqui? A feira de São Pedro. Pouca gente, né? Eu vou às vezes lá. Quando você chega, uma das primeiras coisas que toma conta da gente é a música ruim. Deixa eu falar. Uma das segundas coisas que toma conta da gente é o cheiro de fruta fresca. Já passou por isso? O cheiro de frutas frescas estão parando pelo ar. Claro, não estou falando daquelas partes onde tem pastel sendo frito no meio da gordura, não, tá? Outras partes da feira, né? Mas o pastelzinho é bom pra caramba também, não dá pra negar isso. Mas você sente o cheirinho das frutas frescas no ar, né? O cheiro do abacaxi, o cheiro das bananas, enfim, o cheiro das frutas como uma maneira geral. Tem outro cheiro que é muito gostoso, eu não sei se você gosta. Eu senti muito na minha infância. Você está acordando e aquele cheirinho de café sendo passado, chegando, invadindo o teu quarto. É uma maravilha, é uma delícia. Hoje não dá mais. Se eu não faço meu próprio café, não tem café lá em casa, porque Thaís não bebe café, só eu bebo café. E o Max está aprendendo a beber café também, né, não, Max? Não está prestando atenção, deixa pra lá. Tá tranquilo. Faz assim pro babá, então.
Ah, garoto, bom. Cheirinho de café invadindo o lugar, é uma beleza, é uma benção. Conquista a gente fica assim, ó, tá, onde é que tá? A gente vai seguindo o cheiro, né? Também o cheiro, não sei se você já reparou, existem corredores dos shoppings que têm cheiros específicos, né? Algumas lojas fazem questão de borrifar no ar, na frente da loja, algum cheiro que atrai as pessoas para a loja. Não somente lojas de essências e perfumes, lojas que têm uma característica. Quando você entra na loja tem aquele cheiro, aí talvez esse seja o cheiro da riqueza, né? Talvez seja esse aí, né? Você vai passando pelo shopping, você sai do cheiro da pipoca que vem do cinema, passa pelo cheiro das lojas de esporte, que é aquele cheiro de borracha fresca, e você vai para o cheiro das lojas de perfume, das lojas de roupas elegantes. Os cheiros estão ali, ó, envolvendo a gente, tentando atrair a nossa atenção, mas tem um cheiro que é traiçoeiro, irmãos. Tem um cheiro que prejudica muito a gente. Cheiro de churrasco durante o culto é traiçoeiro. Vocês acharam que era sério, né? Cheiro de churrasco durante o culto tira a gente do culto. Não, mentira minha? Ah, não. Quem gosta de churrasco? Cheiro de... Tá comigo. Cheiro de churrasco tira a gente do lugar também. Não é? Irmãos, não são experiências visuais. São sensoriais. Envolvem todos os sentidos. Não só o que vemos, mas o que percebemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a linguagem da fragrância mostra o evangelho, que espalha ele de forma real, perceptível e inevitável. Irmãos, nós somos o aroma de Cristo, diz o texto. Nós somos o bom perfume de Cristo, que precisa ser percebido pelo mundo e influenciar o seu modo de agir e decidir. Como é que a gente faz isso, hein? Como é que a gente exala esse perfume envolvente, atraente, esse perfume cativante? Como é que a gente consegue, mesmo sem que as pessoas nos vejam, como é que a gente consegue fazer a nossa presença, a presença de Cristo em nós, ser percebida por elas? Mesmo que elas não estejam nos ouvindo, como é que nós possamos atraí-las à presença de Cristo, através dessa sensação, dessa experiência sensorial, envolvente, atrativa, que estimula a curiosidade, que delineia, que determina a maneira como a gente vai agir e como a gente vai decidir. Porque esses exemplos que eu citei para os irmãos, principalmente o do shopping, por exemplo, ou da feira também, estão tentando nos atrair para tomar uma decisão de compra. Estão tentando mover os nossos passos em uma direção determinada. Estão tentando movimentar a nossa vida no sentido do interesse deles. E a presença de Cristo também pode trazer essa experiência, se nós efetivamente exalarmos o bom perfume de Cristo. Irmãos, o perfume de Cristo, o perfume da igreja, é uma vida em santidade. Não tem outra coisa para dizer. No mundo onde as pessoas só têm compromisso com os seus prazeres e com as suas necessidades, santidade é o diferencial. Santidade é o cheiro da riqueza espiritual. Santidade, mas as pessoas não estão vendo a minha santidade. Elas não veem quando, como José, escolho fugir de uma oportunidade sexual. Elas não veem, mas elas vão perceber em nome de Jesus. Creia nisso. Em algum momento, essa experiência vai ser envolvente. Em algum momento, as pessoas serão convidadas a perceber a presença de Cristo através da sua vida. E um dos perfumes que precisamos exalar é o perfume da santidade. De uma vida separada, de uma vida consagrada ao Senhor. A igreja é o perfume de Cristo quando ela anuncia o evangelho com palavras e ações.
A chegada do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque ele chegou. O evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de salvação. Esse é um bom perfume de Cristo, atraindo as pessoas que vão entender que existe esperança para problemas da vida que não tem respostas humanas. Não tem respostas nos livros, só na palavra, só na revelação do evangelho. Problemas que estão se acumulando, às vezes, de geração em geração. Opressões demoníacas, confusão mental, que tem origem numa espiritualidade que precisa ser resgatada, restaurada. É o poder do evangelho de envolver as pessoas e atraí-las. O bom perfume de Cristo aparece, surge quando a igreja serve. Quando a igreja se coloca a servir ao próximo, servir ao outro, servir-se mutuamente, demonstrar amor. A igreja é o perfume de Cristo quando permanece fiel, mesmo quando existe confronto, rejeição, mesmo quando existem ataques, fidelidade. É o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo também é exalado quando a nossa presença faz diferença no ambiente. Talvez essa seja a maneira mais direta de fazermos percebida a presença de Cristo. Quando o ambiente é disciplinado, quando o ambiente é estabelecido a partir de concorrência, competição, covardia, mentira, trapaça, quando os ambientes são disciplinados por autoritarismo, por imposição por força, crueldade, nós trazemos a presença reconciliadora, compassiva, amorosa, perdoadora de Cristo, e isso faz com que a sua presença seja percebida e transforme o lugar. Uma vez, eu ouvi um testemunho lá da onde eu venho, de uma irmã que se mudou para uma casa, e quando ela se mudou, sabe quando você está indo alugar um imóvel, né? A pessoa que está tentando alugar, ela tenta mostrar o melhor cenário, né? Dá uma limpeza na casa, pinta as paredes, faz as correções que precisam ser feitas, né? E quando você chega para ver a casa, você vê, poxa, a casa está jóia, está show de bola. A casa está legal. Como é que é a rua? Você pergunta. Não, a rua é tranquila, pessoas, todo mundo de bem, todo mundo tranquilo, ninguém te incomoda e tal. Então, convencida por isso, a pessoa foi lá e se mudou para essa casa. Na segunda semana, morando na casa, ela começa a ouvir de noite umas coisas assim. Eu estou tentando imitar, mas eu não sei como é que é direito, tá? Começou a escutar batuques de um terreiro no fundo da sua casa. Hã? Alguém sabe como é que é o batuque de um terreiro para fazer aqui para gente? Não precisa fazer não, brincadeira, tá bom? Ela começou a ouvir os batuques e ela começou a... Acho que eu entrei numa furada. E a cada semana que passava, ela começava assim... E ela era crente, né? Ela passava o dia ouvindo louvores e de noite os batuques no fundo da casa dela. Engraçado que na minha casa mesmo, né, já tinha sido um terreiro lá, quando eu era pequeno, mas eu não lembro mais do batuque como é que é, não. Mas dá para ouvir. E passa uma semana, passa 2 semanas, e o batuque só aumentando. E ela, de dia, ouvindo louvores, louvando a Deus, e o batuque aumentando a cada semana. Parecia que estava ficando mais perto. Ou que eles estavam batendo mais forte. Depois de algumas semanas, o vizinho de trás foi lá na casa dela. Minha irmã? Minha irmã não. Não. O vizinho de trás da casa do terreiro foi lá, bateu na porta e falou: minha querida, você poderia parar de cantar louvores, por favor? Eu falei: por quê? Porque a gente está 3 semanas sem conseguir fazer o santo descer. Desde que você se mudou para cá, o santo não desce mais. Você está atrapalhando o nosso culto. Então, para de cantar o louvor para ver se isso ajuda, né? O batuque estava aumentando porque eles estavam intensificando. Isso é história real, tá, irmãos? Não é mentira, não. Não é ilustração, não. História real. Aí ela falou: minha irmã. Aí ela viu uma oportunidade, né? Por que você não canta louvores lá também, né? De repente, o que vai descer não é mais o Espírito que você está tentando invocar. Vai baixar o Espírito Santo na sua vida, né? E vai tomar conta da sua casa, vai transformar a tua realidade. Sim, irmãos, porque a presença de Cristo ela pode ser percebida, ela pode sim
mudar a dinâmica dos lugares e dos ambientes à medida que nós somos fiéis a essa presença de Cristo. Mas há uma realidade que a gente não pode ignorar, e a gente já parte para a conclusão. Mesmo que o evangelho alcance todos, mesmo que a gente faça a nossa parte, mesmo que a gente exale esse bom perfume de Cristo, esse bom perfume vai provocar reações diferentes. Alguns, mesmo sendo alcançados pela influência da fragrância de Cristo, vão perceber, mas não vão responder positivamente. É o que o texto diz para nós. Volta para a sua Bíblia aí para você ver só. Verso 16. Final do 15, verso 16. Ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos e entre os que estão se perdendo. O bom perfume é o mesmo, mas uns estão sendo salvos, outros estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é cheiro de morte. E para aqueles que estão sendo salvos, é cheiro de vida. Mas como assim cheiro de morte? Porque, irmãos, o bom perfume de Cristo contrasta a natureza injusta, pecaminosa, distorcida, corrompida do mundo. E quando o bom perfume de Cristo é exalado no lugar, as pessoas não podem dizer que não tomaram conhecimento disso. E se permanecerem na maldade, é porque escolheram a maldade. E não porque foram levadas pela maldade, não foram influenciadas pela maldade, não foram criadas no meio da maldade, elas foram alcançadas pelo bom perfume de Cristo e permaneceram na maldade por decisão pessoal. Porque viam mais valor nos seus prazeres efêmeros, na sua experiência humana de êxtase, do que na abdicação de uma humanidade caída para viver uma vida em santidade redimida. Essa é a escolha que as pessoas vão fazer. Para quem crer na mensagem do Evangelho, o Evangelho é vida. Para quem não crer na mensagem do Evangelho, o Evangelho é juízo. E aí, irmãos, pregar Cristo se torna uma responsabilidade muito séria. Muito séria. Porque a mensagem coloca cada pessoa diante de uma decisão com consequências eternas. Ao espalharmos pela pregação a fragrância do conhecimento de Deus, essa mensagem vai exigir inevitavelmente uma resposta das pessoas. Presta atenção, meu irmão. O texto diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Isso vai colocar as pessoas diante de uma decisão que pode salvar as suas vidas ou condená-las eternamente. Entende a seriedade disso? Que a nossa responsabilidade diante dessa manifestação da presença de Deus está lidando com decisões definitivas da vida das pessoas. Se elas serão salvas ou se elas vão perecer. É engraçado que no verso... Olha para a sua Bíblia aí de novo. No penúltimo verso, verso 16, ele diz assim: quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem pode fazer isso? Qual de nós aqui está à altura dessa tarefa tão importante de ser o fiel dessa balança, de transmitir uma mensagem que pode levar a pessoa para a salvação? Porque, irmão, se não for a mensagem de Cristo, se não for a mensagem de vida, será a mensagem de morte. Significa dizer, irmão, que você que é portador do Evangelho, portador da presença do Espírito, diante de um mau testemunho, você pode estar empurrando a pessoa no abismo de perdição eterna. Entendeu isso? Se nós não exalarmos o bom perfume de Cristo, nós, eu e você, estaremos empurrando as pessoas no abismo eterno. O apóstolo Paulo entra em crise. Quem é capaz de lidar com isso? Qual de nós é suficientemente capaz de assumir essa responsabilidade? Quem se garante, dentre nós, em se colocar nessa posição tão determinante?
Aí ele termina o texto, lá no verso 17. Ele diz o seguinte: nós não estamos aqui, como tantos outros, mercadejando a palavra. Nós não estamos aqui negociando princípios, facilitando os princípios do Evangelho para tentar convencer mais pessoas através de uma fragilização da pregação. Paulo entende o seguinte: capaz nenhum de nós somos, mas a sua consciência está tranquila, porque ele não é como aqueles que estão pervertendo o Evangelho em favor dos seus ganhos pessoais. Ele é aquele que, como diz o verso 17, é aquele que está fazendo o contrário. Ele está em Cristo, falando da presença de Deus, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 4 coisas que você precisa lembrar dessa fala do apóstolo Paulo. Falamos em Cristo. Não falamos da nossa cabeça, não falamos do nosso achismo. Falamos do que está na palavra. Falamos da autoridade de Cristo, não da nossa autoridade pessoal. E, inclusive, é uma ponte para o sermão da noite. Hoje à noite vamos falar sobre a autoridade de Cristo. Em Cristo falamos, o apóstolo Paulo diz: eu não estou falando a partir do meu conhecimento, a partir do meu achismo. E hoje, irmãos, vivemos o tempo do achismo. Todo mundo acha alguma coisa, mas não tem conhecimento real para nada. Só conhece a superfície e fala com uma autoridade de um doutor. Isso é muito grave com relação ao Evangelho. Isso é muito grave em relação à doutrina bíblica, que se você fala da palavra de Deus a partir de achismo, você pode estar condenando a pessoa à morte eterna. E essa responsabilidade é sua, meu irmão, que está mercadejando a palavra. Mas eu não ganho nada. Não é só ganho financeiro. Às vezes é o ganho da vaidade pessoal, de se impor como alguém que tem razão, que o meu jeito de pensar é o melhor, que o meu jeito de ver é certo, porque eu sei disso há muitos anos. Eu sempre fui assim, sempre fiz assim. Cuidado, meu irmão, cuidado, que se não for em Cristo a sua fala, não tem autoridade de Cristo. E isso pode levar as pessoas para o abismo. Então o apóstolo Paulo fala em Cristo, fala na presença de Deus. O que isso significa? Eu sei que Deus me observa. O nome disso é temor. Ele fala com a autoridade de Cristo. Ele fala como alguém que sabe que está sendo observado e que será cobrado do que será dito, né? Que terá de prestar contas do que falou. Então ele fala em Cristo, na presença de Deus. Ele fala com sinceridade, sem artifícios, sem subterfúgios. Fala abertamente, claramente, profundamente. Manda a real mesmo, sem nenhum tipo de alívio ou facilitação. Fala com amor, é claro, mas fala real. E fala da parte do próprio Deus. Deus era a fonte da sua palavra, da sua mensagem. A consciência de Paulo estava tranquila, porque ele sabia que naquilo que ele exalava de Cristo, nada provinha dele. Não era o cheiro do Paulo, não era o bom perfume do apóstolo Paulo. Era o bom perfume de Cristo, em autoridade, em fidelidade, em temor e em submissão. Meu irmão, nós seremos a presença perceptível de Cristo se espalharmos o bom perfume, o conhecimento de Deus, diz o texto. E se nós não exalarmos esse perfume com fidelidade, irmãos, estaremos conduzindo pessoas à morte, não à salvação. Então eu te convido a orar nessa hora por isso, para que você tenha esse sentimento do apóstolo Paulo. Pega esse verso 17 e leia com cuidado, leia com carinho, sobre como nós devemos exalar esse perfume de Cristo.
Enquanto você ora, faz a sua oração pessoal, vamos cantar um trecho desse hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Continuar cantando de pé. Quero ser Um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Deus te deu um domingo abençoado, viu? Domingo de paz, domingo de crescimento espiritual. Vamos orar. Depois da oração, vou estar na porta para te dar um abraço, um aperto de mão. Te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na tua presença, mais uma manhã de celebração ao teu nome. Que o Senhor possa ser presente na nossa vida e, principalmente, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Quero Ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço,